Olá, estamos começando mais o curso de Excel, né? Vamos começar então. Hoje a gente vai tratar alguns assuntos, né? Aula passada a gente tratou fórmulas de soma e autossoma como formulário, né? Hoje a gente vai trabalhar um formulário, né, um pouco diferente, chamado boletim escolar, né? Bom, basicamente o que a gente vai fazer? Então vamos lá no iniciar ou podemos simplesmente escrever Excel aqui na barra de pesquisa. Para quem está usando o Windows 7 ou Windows 10, pode fazer na barra de pesquisa, tá? Escreve lá Excel, vamos abrir uma planilha em branco, né? Essa planilha em branco é onde a gente vai estar fazendo o nosso formulário, certo? Então, continuando, primeiro de tudo a gente abriu essa planilha em branco, a gente vai já direto em arquivo, salvar como, procurar, dá dois cliques aqui no computador. E lembrando que a aula passada a gente salvou na nossa pastinha chamada documentos e curso de Excel, tá vendo aqui ó, curso de Excel. Então a gente vai colocar aqui ó, aula número 2, vamos escrever aqui, aula número 2 e vamos o que a gente vai aprender hoje. Então, fórmulas, fórmulas, então chamado média, é, mínimo e máximo. E claro, também a gente vai utilizar um pouquinho de soma, né? Então eu vou escrever dessa forma aqui para ficar bem detalhado e já vou salvar o meu trabalho, ó. Lembrando que eu já estou salvando o meu trabalho em branco, ele já ficou aqui descrito aqui em cima, ó, né, com o nome. Então eu vou começar lá então. Primeiro de tudo, lembrando que é o princípio básico de qualquer planilha que a gente vai começar. A gente pode começar sempre pela primeira ou pode começar pela segunda. Então no meu caso aqui, eu vou começar na primeira, que é a mais fácil aqui, então de entendimento. Mas se você quiser escrever começar no meio, também pode. Então assim, o local onde vocês vão fazer a planilha de vocês, de repente vocês vão fazer aqui, depois vão precisar fazer outra planilha aqui e assim por diante. Então isso independe muito do jeito que você quer fazer as tabelas, tá? Então nós vamos começar aqui com uma tabela chamada nome, né? Vamos começar aqui, como a gente vai falar de boletim escolar, então basicamente eu vou fazer o seguinte, ó. Vou passar essa nome para baixo, para número 2, porque aqui eu vou colocar assim, ó, boletim escolar, basicamente. E aqui eu vou colocar primeiro bimestre, bimestre. E basicamente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um Ctrl C, que é para copiar, e eu vou dar um Ctrl V para colar. Então eu preciso de mais dois, né? Então vou por aqui, ó, mais 3 semestres. Então eu já copiei, ó. É o mesmo processo que eu dar um botão direito, copiar, e ele vai fazer o mesmo processo. Aí eu seleciono mais 3 células, botão direito, colar. Ele vai colar igual, tá vendo aqui? Posso dar um apertãozinho na tecla ESC para ele poder cancelar a seleção, tá? Mas porém, se eu tivesse dado a opção Ctrl V no teclado e Ctrl C, Ctrl V, ele copiaria e colaria, né? Lembrando que as células aqui precisam ser reajustadas porque está tampando um pedaço, então eu sempre vou dar dois cliques em cima para ele reajustar as células. E o que eu vou fazer aqui, ó? Basicamente eu dou dois cliques e altero, né, ó. Dois cliques e altero, né? Que é a numeração aqui dos bimestres, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. Eu sei que parece que não, eu acho que não sei se vai todo até quarto bimestre, mas eu vou colocar só para a gente ter ali uma porcentagem maior. Bom, basicamente aqui agora é o nome, eu vou colocar o nome aqui dos alunos.
Então vou colocar aqui Larissa. O nome vocês podem, na hora de fazer o trabalho, vocês podem estar criando o nome que vocês quiserem, tá? Mauro, Rafael, Bruna, Vitor, Patrícia, Ana Maria, Edson. Muito bem. Nós temos aqui então uma lista de nomes, né? Basicamente nós já temos uma lista de nomes. E aqui, basicamente, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui até o quarto bimestre. Eu preciso aqui saber o total das notas também. Para mim saber, para depois calcular a média, eu preciso saber o total. Então eu vou colocar aqui, ó, total notas, certo? E depois eu vou colocar aqui, ó, nota maior, que quando eu quiser saber qual que foi a nota maior. E depois nota menor, certo? Lembrando que as fórmulas que a gente vai poder utilizar aqui, a gente pode utilizar para qualquer coisa, tá? Que a gente queira fazer o número maior ou o número menor, ou o número média, ou o número aproximado, ou a porcentagem. A gente vai trabalhar a porcentagem também, então nas aulas seguintes. Bom, basicamente vamos usar um boletim escolar que é mais prático para poder a gente classificar aqui. Então vamos lá. Primeiro bimestre, basicamente o que eu vou fazer aqui, ó. Já que eu já tenho a minha tabela formada, né? O que eu vou fazer? Eu vou selecionar, vou colocar um quadrinho maior aqui para mim poder colocar a média depois. Então eu vou colocar um sobrando e vou vir aqui, ó, em fontes, bordas, e vou colocar aqui, ó, todas as bordas para mim já colocar os quadrinhos. Já vou colocar a média aqui para deixar certinho já. Então basicamente aqui eu tenho o cabeçalho, posso dar um negrito aqui para dar uma, né, o Nzinho ali. Vim aqui no baldinho e vou colocar uma cor, posso colocar uma cor aqui, né? Se quiser colocar aqui uma cor aqui também posso colocar, ó, né? E aqui em cima, lembrando que aqui tem várias células, né? Então seria interessante a gente selecionar aqui, ó, né? Se a gente quiser selecionar, ó, vou selecionar aqui, ó, boletim escolar, vou 3 células e vou mesclar. Aí se eu quiser colocar aqui, ó, eu posso mesclar isso aqui, essas outras e colocar o nome da escola. Então, vou colocar aqui, ó, municipal Maria José. Aqui, ó, escola Municipal Maria José. Então aqui também, ó, eu tenho já o boletim, então para mim saber que esse boletim é da escola, né, Maria José. Então vou colocar as bordas aqui também, ó. Se eu quiser aumentar um pouquinho, ó, eu posso deslocar, clicar aqui, arrastar um pouquinho para baixo e fazer o deslocamento, ó. E aumentar, colocar um negrito, aumentar aqui aumenta o tamanho da letra, ó. Né? Ó. Ficou bacana, né? Maior, ó. Bom, basicamente agora o que eu tenho que fazer? Nas notas aqui eu vou dar notas aleatórias só para vocês entenderem, né? Então aqui a gente vamos colocar aqui 6,9, 6, 5,3, 8,5, 7, 6,3, 8,5, 8,5, 3,8, né? E eu vou inventar notas aleatórias, né? Para que fique aqui o valor, né? 8, 7,5, 96, 9,6, 8,9,
7,2, 6,5, 4,8, 10. Então eu vou criar mais algumas notas aqui, né? Então vamos lá. 9,5, 5, 7, 6, 4, 5, 7 e 8. Basicamente isso, né? Então eu posso selecionar aqui, ó. Se eu quiser deixar como duas casinhas igual tá aqui, eu posso vir aqui, ó, seleciono e venho aqui, ó, para poder diminuir, aqui aumenta a casinha, ó. Então eu consigo deixar o valor, tá vendo? Da pontuação. Certo? Bom, aqui eu também preciso criar mais algumas notas, então vou colocar aqui 8,5, 6,2, 8, 10, 8,3, 6,2, 5,5, 7,8. Vou fazer a mesma coisa, seleciono e aumento uma casinha e diminuo. Sempre aumentar e diminuir, tá, gente? Ó. Lembrando que o 10 sempre vai ficar com 10, que vai simbolizar 100, né? Então nós temos aqui 4 colunas representando as notas dos alunos, certo? Bom, basicamente o que a gente vai fazer agora? Eu preciso somar as notas desse aluno. Por exemplo, a Larissa aqui, ó. Eu preciso somar a nota dela. Para mim somar, para mim dar a média, eu preciso ter o valor da soma. Para isso a gente vai utilizar a opção soma. A gente pode utilizar a opção duas fórmulas. A gente pode usar igual, simplesmente igual, e clicar aqui, mais aqui, mais D, mais E. Então basicamente, o que a gente tem aqui? A gente está dizendo aqui para o Excel que a gente está fazendo o cálculo de célula por célula, né? Isso também é válido, certo? Então, basicamente eu posso fazer dessa forma, que vai dar o mesmo resultado, ou simplesmente, ó, lembrando que a gente deu aqui, vou só anotar aqui na frente, ó, 32,9, né? Ou eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó, igual, soma, vou dar 2 cliques, e só seleciono o intervalo, e ele vai dar o mesmo valor. Basicamente eu gosto de utilizar o autossoma, né? Por quê? Porque é mais rápido, né? Lembrando que também, ó, além de eu fazer isso daqui, né, ó, eu posso fazer de novo aqui embaixo, igual, soma. Então, essa é a forma mais manual que você pode fazer, ó, fazer linha por linha. Ou simplesmente, o que você vai fazer? Em alguns casos, quando a gente estiver bem treinado, é importante que vocês aprendam a fazer a fórmula por fórmula. Mas, por quê? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Lembrando que a autossoma ele vai somar o intervalo, né? Já que o que acontece? Se eu for fazer assim, ó, igual. Se eu quiser somar o primeiro bimestre mais o terceiro mais o quarto, lembrando que eu pulei uma casinha, né? Eu pulei uma casinha. Isso é muito fácil de você fazer utilizando uma forma de soma comum. Já se você utilizasse a autossoma, né, que é a autossoma, você não tem como você pular a casinha, entendeu? Ou simplesmente assim, dá para fazer também. Mas aí acaba sendo mais viável você fazer da fórmula uma por uma, se for uma tabela pequena, né? Porque senão aí pode errar aqui, ó, que nem aqui, ó. Se eu fizer dessa forma assim, pulando, também vai dar certo. Mas o que ele quer dizer? Que ele selecionou o intervalo completo. E esse ponto e vírgula significa que eu fiz o quê? Que eu dei um salto de uma célula para outra, ou seja, eu pulei a coluna D, né? Também vai dar certo, tá vendo? Mas o que acontece? Pode acontecer de vocês
errar. Então, se for uma coluna pequena, utilize só, né, a mais ou mais. Se você tiver que fazer já a coluna completa, faça com autossoma. Depois a gente vai fazer mais para frente um trabalho que a gente vai utilizar, dar nome para essas colunas aqui, ó. E vai ser bacana que daí a gente não vai precisar fazer tabelinha por tabelinha, né? Bom, vamos lá então, vou dar um enter aqui. Bom, eu sei que deu 32,9. Basicamente o Excel tem uma certa automatização que a gente vai fazer o quê? Se eu clicar nesse quadrinho aqui, ó, tá vendo? Tem um quadrinho, se eu clicar e levar, vai ficar uma cruzinha. Se eu clicar, segurar o mouse e arrastar até embaixo, o que ele vai fazer? Ele vai clonar a fórmula e automaticamente ele vai criar uma autossoma para cada linha, ó. Isso é muito bacana de fazer no Excel, ó. Ou seja, você automatizou uma ferramenta, né, que praticou ali, ficou bem prático para você fazer. Então eu vou vir aqui e vou colocar, né, o décimo aqui. Então vou vir aqui, cadê? Se eu selecionar, vou colocar os decimais, vou tirar os zeros, né? Então aqui é o total das notas, mas se eu quiser deixar com pontuação de zero, posso deixar, né? Que no caso são 32,90, posso deixar. Agora aqui que está o segredo do, né, para a gente poder fazer. Então, qual que é a fórmula que a gente vai usar aqui? Então a gente vai pôr igual para a gente saber a maior nota. Então quero saber qual que é a maior nota da Larissa aqui, né? Então vamos lá, maior nota. Então eu vou colocar aqui, ó, igual maior, né? Então eu posso selecionar aqui. Deixa eu só confirmar aqui se é maior ou é máximo, se a gente pode utilizar. Tem a opção de fazer maior, acho que como a gente está fazendo nota com pontuação, acho que é melhor a gente utilizar a ferramenta máximo. Então igual máximo. Máximo. Lembrando que máximo tem acento, senão não escreve, tá? Então máximo. Aí eu vou selecionar todas as notas dela, entendeu? Para mim saber qual que é a nota maior. Lembrando que a gente já sabe aqui, como o boletim é pequeno, então a gente já sabe que é 9,5. Então, automaticamente a maior nota da Larissa tem que ser 9,5. Então vamos lá? Olha lá, maior nota 9,5, né? Ah, e lembrando, eu posso fazer isso com todos? Para praticar, é bom que vocês façam, tá? Então, igual, lembrando de pôr o acentinho máximo, seleciona o intervalo. Lembrando que é somente as notas. Toma cuidado para não pegar o total de notas, tá? Porque nós vamos precisar do total de notas mais depois, quando a gente for fazer a média, tá? Então vou dar um Enter. Fala assim, ah, mas professor, posso fazer... Se eu clicar aqui e arrastar para baixo, dá também? Dá também. Então se você quiser, né, leva o cantinho aqui do mouse e arrasta, ó. Ele vai clonar as fórmulas. Então logo aqui a maior nota é 10, então vamos confirmar. Ó, né, a minha maior nota aqui é 10, então tá correto. Vou selecionar aqui, ó, né, e vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, ó, no alinhamento, para ficar mais bonitinho, e vou alinhar essas notas. Eu vou selecionar todas aqui, ó, e vou fazer esse alinhamento aqui, ó, para ele ficar no meio, fica mais organizadinho, né? Agora aqui, ó, eu tenho a menor nota. Então eu vou usar aqui, se eu usei máximo, eu vou usar mínimo. Mínimo. Lembrando que acho que mínimo também tem acento, então se não colocar o acento não aparece a fórmula. Mínimo. E lembrando que eu vou selecionar as 4 notas, tá? Toma cuidado para não passar aí, tá? Então é basicamente selecionar as 4 notas e dar Enter, tá? Vou fazer a mesma coisa, igual, acento mínimo. Lembrando que é importante que vocês façam a escrita para vocês memorizar, tá? Quando vocês tiverem crack, vocês basta clicar aqui, ó, e já arrastar para baixo que vocês vão ter todas as fórmulas e vai ficar mais fácil de fazer. Eu vou alinhar, ó. Certo? E aqui eu tenho a opção média. Então
basicamente eu vou escrever igual média, né, que média é de média, e vou selecionar. Eu posso também selecionar as notas e as 4 notas e fazer a média das 4 notas por aqui? Posso. Mas como a gente já tem o total aqui de notas, a gente pode fazer também, ó. Então, deu 8,3 a média, né? Das 4 notas. Se eu pegar aqui média, vou só apagar aqui esse intervalo, e selecionar o 32 aqui, vai dar 8 também? Deixa eu só ver aqui. Não vai dar, gente, não vai funcionar. Por quê? Porque aqui ele está fazendo a comparação somente de uma casa. Então eu tenho o total de notas, mas se eu fazer a média do total, basicamente a média, o que a média faz? Ela faz uma comparação entre as notas, né? Então eu tenho que ter mais casinhas para selecionar para poder ter a média. Então não vai funcionar, tá? Então no caso eu seleciono aqui os 4 notas dos bimestres e dou um Enter. Basicamente é isso, ó, igual med, clico 2 vezes, abre parênteses, seleciono as 4 notas, Enter. Basicamente, eu posso selecionar e arrastar? Posso também, então clico aqui na casinha uma vez, venho no quadrinho, arrasto para baixo. E lembrando, vou fazer o alinhamento, venho aqui na casinha, faz o alinhamento, né? Então qual que é a média aqui do Vitor? Se eu quiser saber a média do Vitor, então dou um clique aqui, ó, a média dele é 71, certo? Então, qual que é a maior nota que o Vitor teve? O Vitor, a maior nota dele foi 8,3. Qual que é a menor nota do Vitor? 4. Né? Então, isso aqui ajuda muito a fazer a pontuação. Agora, vamos dar um exemplo aqui. Ó. Lembrando que essas médias aqui, se for acima de 6 a média, né? No caso a média for acima de 6, todo mundo está aprovado, né? Vocês podem ver aqui que todo mundo passou de 6, né? Então, mesmo menor nota aqui foi 6, 1, né? Então, mas e se a gente quisesse fazer uma classificação de aprovado e não aprovado, né? Se a gente quisesse criar uma aqui, ó, mais uma. Então, vamos supor que eu queira criar mais uma coluna aqui. Né? Vou clicar aqui, vou colocar aqui resultado. Vou colocar resultado de aprovação. Resultado de aprovação. Ou seja, para mim poder, ó, vou colorir da mesma forma que eu colori ali, né? Vou colocar um negrito para ficar igual. Então imagina que eu quero colocar aqui um resultado para mim saber se o aluno passou de ano. Então agora a gente vai utilizar uma função chamada função C. A função C, ela permite que a gente classifique e escreva valores dentro, e ele classifica conforme a numeração que a gente põe, né? Então vamos lá para a prática. Então, basicamente eu vou escrever assim, ó, igual C, que é a função C. Aí aqui ele vai dar um teste lógico. Então o que eu quero dizer? Se essa função se, por exemplo, o aluno, deixa eu ver aqui, se a média, no caso aqui, se a média, aí eu vou colocar aqui, ó, for maior. Então quando a gente utilizar maior, a gente vai utilizar essas barrinhas que a gente tem no teclado aqui, ó, segurando o shift do teclado, e tem uma barrinha que faz assim e a outra para lá, tá vendo ali? Outra assim e assim, tá vendo? Então o que acontece? Se ali, ó, a nota que é a média ali, ó, né, for maior, então o maior, sempre lembra que se a gente pegar essa daqui e fazer um tracinho no meio, ele dá um 4. E se a gente pegar a outra e fazer um tracinho no meio, dá um 7. Então se 8,3 for menor que, vamos colocar aqui que a nota seja menor que 7. Vamos dar uma aprovação de 7, né? Se no caso a média for menor que 7, então no caso a gente põe lá 2 pontos, ponto e vírgula,
E aí a gente coloca, então se ela for menor que 7, escreve reprovado. Reprovado. Só lembrando que eu esqueci de pôr o parênteses aqui, ó, dois pontinhos, tem que colocar os pontinhos ali, senão não classifica, tá? Sempre quando eu quero escrever, né? Ou então, no caso aqui, é uma fórmula básica. Aí eu começo de novo com ponto e vírgula. Então eu ponho ponto e vírgula, que eu vou começar um novo critério. Aí eu coloco ali, se, no caso, volto aqui de novo, e 3 for maior, então no caso agora ele vai ser maior que 7. Então toda nota que for maior que 7, aí no caso vou pôr ponto e vírgula e vou escrever entre aspas aprovado. Aprovado. Põe o ponto e vírgula, segurando o shift e tem lá os dois aspas lá em cima. E aí lembrando que eu vou fechar agora com dois parênteses. Então segura o shift, parênteses, né? E vou dar um enter. Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu ver se você inseriu a função excessiva. Deixa eu ver aqui se eu coloquei alguma coisa errada. Será que está faltando mais um parênteses? Vamos ver. Deixa eu só confirmar aqui o que tá marcando aqui. O aprovado. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é as aspas. Só um minutinho, gente, que eu vou só dar uma conferidinha na fórmula aqui. Bom, gente, vamos lá então. Só para continuar. É o seguinte, tinha uns parênteses, então vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. Então, continuando de novo, igual. C significa o critério. A nota maior for menor que 7, né? No caso aqui menor que 7. Aí eu vou colocar aqui, eu quero que escreva, né? Então ponto e vírgula, eu tenho que abrir um parênteses aqui para mim poder colocar entre aspas. Então eu quero que escreva reprovado. Reprovado. Então fecha o parênteses, aqui os aspas e fecha o parênteses, né? Então só para a gente entender o critério aqui, ó, que era essa questão do parênteses que estava faltando, né? Lembrando que o critério primeiro aqui, ó, esse I3 é a média. Então aqui, esse aqui é menor, que representa o sinalzinho de menor que 7. E esse ponto e vírgula significa que eu determinei um critério, ou seja, se 8,3 for menor que 7, então, ou seja, ponto e vírgula seria como aquela pausa, né? Para mim poder, como se fosse uma vírgula numa frase. Então escreva reprovado. Então, se ele for menor que 7, ele vai escrever reprovado. Se aí no caso aqui eu ponhar mais um critério, se eu já acabar a fórmula por aqui, eu posso simplesmente dar enter. Ó, ele pediu mais um parênteses ali para fechar. Deixa eu ver aqui, né? Mas o que acontece? Eu quero que ele escreva também que se está aprovado ou reprovado, né? Então, porque o critério ali, né, deu falso porque não tem um critério aprovado. Então eu vou colocar aqui de novo, parênteses, fecho, começo um novo critério e coloco aqui, ó, C, de novo, C. Aí eu vou começar de novo, e 3 for maior que 7, então eu quero ali ponto e vírgula, abro novamente o parênteses, aspas, escrevo aprovado. Aprovado. Fecho aspas, fecho parênteses. E agora que está o seguinte, eu tenho que contar quantos os parênteses eu tenho aqui. Então eu tenho 1, 2,
né? Então na hora de fechar aqui tem que fechar com 2 também, ó. 2. Ele fechou um aqui, mais um para poder fechar o de cá. Então ele fechou um aqui, já fechou daqui, outro fechou daqui e outro fechou de lá. Então mais 3 parênteses. Então basicamente agora aqui eu dou Enter. E olha lá que bacana, é isso aqui. Então era só questão dos parênteses que estava faltando e a funçãozinha C, porque isso é um novo critério. Então ele diz o que aqui? Se 8,3 for maior que 7, escreve reprovado. Quer dizer, se for menor. Se 8,3 for maior que 7, aprovado. Então no caso nosso aqui, a nota é maior que 7. Então ele vai dar aprovado. Então ficou aprovado. Então só para poder garantir aqui, ó, vou selecionar aqui, vou fazer um alinhamento. Só para garantir que eu não esqueça a fórmula, a gente vai treinar de novo aqui, ó, para vocês acompanhar. Então assim, é uma fórmula um pouquinho mais complexa, igual a gente pôs aqui, ó. Tem bastante critério para poder estudar. Então é importante que, em vez de vocês pegar aqui e arrastar, já vai dar certo também, ó, se fizer isso aqui. Né? Vocês viram ali que umas deu reprovado, outras aprovou. Mas o que é importante? Vocês façam uma por uma para vocês treinar a fórmula. Então vamos lá, igual C. Então eu coloco aqui a média. Opa. C, abre o parênteses, esqueceu de abrir o parênteses, a média, né? For menor que 7, o que eu faço? Ponto e vírgula. Abro parênteses, ponho aspas e escrevo o que eu quero fazer, entendeu? Essa opção escrita eu posso escrever o que eu quiser, entendeu? Estou utilizando o critério aprovado e reprovado porque é um caso do boletim, mas se fosse um outro critério, por exemplo, vencido, né? Se for, eu quero que ele escreva nota máxima ou nota mínima, o que eu quiser escrever dentro das aspas, eu que vou determinar, tá? Então vamos lá. Só para a gente já fechar a aula, para não ficar muito extensa. Então vamos lá. Então, verdadeiro ali, ó. Lembra que aqui ele sempre vai dar um teste dizendo o que você tem que preencher. Então no caso aqui, eu vou colocar aqui, ó. Se for menor, então reprovado. Aí eu fecho o parênteses. Opa, faltou ponto e vírgula. As duas aspas. Ponto e vírgula. Que quer dizer que eu acabei. Agora eu vou começar um novo critério. Se... Lembrando que o igual eu sempre vou fazer só no começo, tá? Se, abriu parênteses. Eu vou pegar aqui de novo a mesma forma, ó. Tá dando um atrapalhando aqui para mim poder selecionar. Então o que eu faço? Basicamente eu posso digitar. Então aqui é I3. Não, deixa eu ver. I4, né? Então eu ponho aqui, ó. I, a letra I, número 4. Basicamente ele vai selecionar aqui, ó. Tá? Quando não der para digitar, para selecionar, porque aqui, ó, tá. Como eu estou digitando, aí tá muito grande. Então eu só passo isso aqui, ó. I4, que significa o quê? Coluna I, linha 4, tá? Então vamos lá. Aí 4, aí eu coloco aqui, ó, se for maior que 7, aí eu faço o quê? Ponto e vírgula. É a mesma coisa que você vai repetir, ó, da repetida aqui para cá. Aí eu vou abrir o parênteses, vou fazer o aspas e vou colocar aqui aprovado. E fecha aspas, fecha parênteses. E aí você conta a quantidade de parênteses que você precisa, ó. Você coloca um parênteses, você vai ver que ele já vai dar uma marcaçãozinha, ó. Marcou esse primeiro, vai mais um parênteses. Marcou o segundo aqui, ó. Você viu? E aí sempre você conta quantos parênteses você vai precisar. Lembrando que os parênteses que a gente está falando são os daqui, tá? Então conta 1, 2, né? Que são os que estão abertos, tá? E lembrando que esse daqui não conta, tá? Que sempre é o da fórmula, é só o fechamento. E aí deu mais dois, né, parênteses a mais, a gente dá Enter. E basicamente ele deu aprovado aqui, ó, né? Aqui, deixa eu ver, reprovado, verdade. Maior que 7, então reprovado. Então a média foi 6,1, reprovado, não passou de ano. E aqui maior. Então vamos só selecionar aqui, ó, e arrastar. Olha lá. Então aqui eu tenho aprovado, reprovado, 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 né? Bom, lembrando que também eu posso depois criar um filtro, né?
Se eu quiser, eu posso criar um filtro para poder ver o resultado. Então, mas aqui não é o objetivo. Vamos ver se a gente consegue fazer. Né, ó, se a gente clicar aqui em filtro, ele vai classificar com os pontinhos aqui, ó. Ele também vai dar uns filtros. Vou aumentar aqui só pra gente. Ó. Aí, por exemplo, eu posso mesclar aqui também, ó, tá vendo? Já tá sobrando um pedaço, mesclar, ó, para juntar, para ficar bonitinho. Então, aqui eu posso filtrar. Então, se eu quiser saber só os aprovados, aí eu marco. OK, vai sair todo mundo que for os alunos aprovados, ó. Os reprovados tirou tudo. Então, se eu quiser filtrar só os reprovados, desmarco aqui o aprovado e ele vai me dar, ó, 3 reprovado, ó, tá vendo? Então essa opção do filtro também é bem bacana de ter ali também. Seleciona todos, OK, aí para aparecer todo mundo, né? Tem uma opção de cor também que a gente pode classificar em vermelho quem reprovou e em verde quem aprovou, mas esse conteúdo vai ficar para uma próxima aula, né? Para o conteúdo não ficar muito extenso. Então vamos lá então para a gente ir para a caixinha de texto. Vamos lá inserir caixinha de texto. Quando a gente quiser pôr uma caixinha de texto para a gente poder escrever em cima da planilha, ó. Então vamos lá. O que as fórmulas que a gente utilizamos hoje então? Utilizamos aqui, ó. Eu vou a sua autossoma, né? Eu vou escrever aqui, ó. Usamos fórmula autossoma, né? Depois usamos faltou aqui qual que é a outra fórmula que a gente usamos? Máximo, que é a fórmula máxima. Eu vou só copiar aqui para ficar mais prático de escrever, né? Lembrando que máximo tem acento, tá? Máximo. O que a função máximo faz? Mostra maior nota. E a autossoma? Soma as notas. Certo? Vamos lá. E usamos fórmula mínimo. O que a fórmula mínimo faz? Então, mínimo mostra menor nota. Só para a gente ter lembrando aqui o critério. Depois usamos fórmula média, que no caso ela mostra a média das notas, né? Depois temos ali uma outra que são a função C, tá, gente? Então função C, usamos fórmula C, tá? Então função C. Então vou colocar aqui função C. Então o que ela mostra? Mostra se aluno foi aprovado ou não. É isso aí, né? Bom, gente, lá no trabalho que vocês vão fazer e vão me entregar, não precisa escrever isso aqui que eu estou fazendo aqui, ó. Isso aqui é só para vocês terem uma orientação, tá? Então não precisa escrever, tá? Eu quero que só esse trabalho aqui, ó, da planilha, que vocês façam, tá?
Então eu não quero, não preciso escrever isso aqui é só como orientação para vocês saber. Lembrando que esses critérios aqui eu já peguei direto da planilha, então por isso que tá esse B3, B tal, com intervalo, né? Certinho aqui, ó, né? Basicamente é isso aí. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui, tá? Então vou estar enviando ali o formulário para vocês fazerem o trabalho e estar enviando aí, tá? O trabalho. Lembrando, ó, finalizei minha planilha. Ó, não esquece de salvar o trabalho, né? Lembrando que a gente já tinha salvo, né? Vamos só salvar novamente e vamos finalizar aí o nosso trabalho por hoje.